Oi, turma! Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre radicessão, em especial raiz quadrada. Na aula passada a gente introduziu o conteúdo de potenciação, né? A potência com números naturais, onde vocês tinham uma base, um expoente e tinham que descobrir o resultado, que é a potência, né? Que nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais, a potenciação. Então, hoje veremos a raiz quadrada, a radiciação, que é a operação inversa da potenciação. Então, a raiz quadrada é um tipo de operação matemática também, assim como a potenciação. Como eu falei, ela é a operação inversa da potência, né? E como veremos a raiz quadrada exata, nós precisamos encontrar um número que elevado a 2 vai resultar no nosso radicando. Eu vou colocar aqui para vocês os números, então, os elementos da radiciação. Então, aqui eu vou fazer digamos que uma simulação de uma raiz quadrada para nós identificar os elementos dela, tá? Então, aqui, vamos começar, então, por esse símbolo aqui, pessoal. Esse símbolo nada mais é do que o nosso radical. Esse símbolo aqui, tá, pessoal? Aí, depois, o númerozinho que vem aqui em cima, ele chama-se índice. Como nós vamos trabalhar com raiz quadrada, então esse índice nosso vai ser sempre 2. E ele não precisa aparecer, tá? A gente não precisa colocar sempre, quando for resolver uma raiz quadrada, a gente não precisa colocar o 2 ali. Porque se não tem nenhum índice, a gente já identifica que ali é 2, tá? Esse aqui, que eu coloquei como A, vai aparecer um número, né? Provavelmente aqui é só uma simulação para vocês conhecerem os elementos. Esse aí chama-se radicando. E o resultado, aqui a gente colocou como um B, ele é o nosso, então, a nossa raiz. Ó, eu coloquei os elementos, então, porque, lógico, eu coloquei em letras aqui, e quando a gente for fazer, vai ter números, né, pessoal? Exceto o 2 ali, porque não é obrigatório aparecer, que nem eu falei, igual eu falei pra vocês. Então, eu vou fazer um exemplo, então. Eu vou calcular a raiz quadrada, eu vou colocar aqui pra vocês, a raiz quadrada do número 4. Eu não preciso botar o 2 aqui em cima, porque eu já sei que quando não tem índice aqui, é 2, tá, pessoal? Então, qual é a raiz quadrada de 4? Eu disse pra vocês no início que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? Então, eu sei que a minha raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado é 4. E aqui eu tenho já o meu radicando e eu quero encontrar a minha raiz, que é o meu resultado. Que qual é o número que, se eu eliminar aqui da raiz, vai sobrar. Então, aqui eu poderia fazer assim também, ó. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, que, né, automaticamente eu elimino aqui, ó, e vai sobrar só o 2. Então, eu sei que 2 vezes 2 é igual a 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Porque qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? 2. 2 ao quadrado. Eu vou colocar uma raiz um pouquinho mais complicada, então, para vocês. Vou colocar, então, aqui a raiz quadrada de 81. Pessoal, a gente pode também ir lá para a tabuada, né? Na tabuada, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 81? É o número 9. Pois 9 ao quadrado
é igual a 81. E a gente está procurando um número que chama-se raiz, né? Aqui, uma raiz que, quando eu tirar a raiz quadrada desse número, vai dar 9. Quando eu tirar a raiz quadrada de 81, vai dar 9. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 81? É o 9. Ó, pessoal. Então, aqui eu posso fazer assim também. 81 é igual a 9 ao quadrado. Vou eliminar aqui. Então, a raiz de 81 é igual a 9. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. E a gente vai trabalhar agora, eu vou entrar vou dar continuidade nesse conteúdo aqui. Já vimos, então, a potenciação, a radiciação, a mais exata, a raiz quadrada. Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho de expressões numéricas envolvendo a potenciação e a radiciação, além das operações que a gente já conhece, que é a multiplicação, a divisão, a subtração, a adição. Então, vamos lá. Então, uma expressão numérica são um conjunto de números que a gente vai utilizar operações matemáticas em uma ordem já pré-estabelecidas para poder resolver. Eu não vou simplesmente chegar e começar a resolver essa operação aqui, ó. Aqui eu tenho 20 menos 2 ao quadrado vezes 2 menos 8. Eu não vou chegar e simplesmente resolver isso aí, de qualquer jeito. Não, eu vou seguir uma ordem. E qual vai ser a minha ordem, então? Primeira coisa que eu tenho que observar é se tem algum sinal de associação. Sinais de associação, pessoal, para quem não lembra ou não viu, são esses, ó. É o parênteses, é o colchetes e é a minha chaves. Então, primeiro eu tenho que, se tiver sinais de associação, eu tenho que resolver o que está dentro deles. Depois, eu tenho uma sequência também para resolver observando as operações matemáticas. Primeiro, se eu tiver potenciação e radiciação, ou seja, aquele número no expoente ou a raiz, eu tenho que resolver primeiro esses, na ordem que aparecem, né, da esquerda para a direita. Depois eu tenho que verificar as multiplicações e divisões também na ordem que aparece. E por último, adições e subtrações. Tá, eu vou resolver essa expressão numérica aqui, seguindo a ordem estabelecida, né, pré-estabelecida das expressões numéricas. Então, vou começar aqui. O 20 eu vou botar aqui, 20 menos. Aqui dentro, ó, aqui eu tenho um parênteses. Então, primeiro eu tenho que resolver o que tá dentro do meu parênteses. Além disso, eu tenho uma ordem dentro do parênteses. Se eu tenho primeiro uma potência ou uma raiz, eu tenho que resolver primeiro ela. Então, aqui eu tenho uma potência. Então, eu vou resolver primeiro a minha potência. Vou abrir o parênteses aqui. 2 vezes 2, 4. Vezes 2 menos 8. Igual. Ok. Vou dando continuidade aqui, 20 menos... Ainda dentro do parênteses, eu tenho 4 vezes 2 menos 8. O que eu tenho que fazer primeiro, então? Qual a operação? Já fiz a potência, agora eu tenho que fazer a multiplicação. 4 vezes 2 é 8. Aqui, menos 8. Igual. Então, aqui é 20 menos 8 menos 8 é 0. Então, o resultado da minha expressão numérica vai ser 20. Mas eu segui aquela ordemzinha, né, pessoal? Porque se eu não seguir a ordem, o resultado não vai fechar. Vamos novamente em outra expressão numérica aqui. Aqui eu tenho 5 ao quadrado, ou 5 no expoente 2... mais 8 menos 3 vezes 2. Eu tenho, seguindo aquela ordenzinha, sinais de associação primeiro. Tem algum sinal? Tenho, eu tenho parênteses. Então, primeiro, aqui a potência eu já vou resolver, mas depois, antes de aplicar qualquer outra coisa, eu tenho que resolver o parênteses. Para não confundir vocês, eu vou fazer 5 ao quadrado mais 8 menos 3 é 5. Eu já vou eliminar aqui o parênteses, pessoal,
porque não vou ter mais nada, né? Sem ser o 5. Então, 8 menos 3, 5 vezes o 2. Vamos ver aqui. Agora sim. Agora, vou olhar para as operações na ordem pré-estabelecida, né? 5 ao quadrado... Tenho potência, então, vou resolver a minha potência primeiro. 5 ao quadrado... Esse númerozinho aqui, pessoal, para quem ainda não entendeu, 5 ao quadrado quer dizer que o 5 vai ser multiplicado por 5. Ele vai ser repetido 2 vezes, ó, que tá no expoente 2. Então, 5 vezes 5, 25. Então, vou botar o meu 25 aqui, mais. Agora, eu tenho aqui uma multiplicação. 2 vezes 5, 10. Agora, eu vou resolver a minha adição. 25 mais 10... 35. Então, a minha expressão numérica finalizou. Agora, eu vou fazer mais um exemplo para vocês. Vamos lá. De expressão numérica, ó. Essa aqui tem potência, tem raiz quadrada e tem uma divisão. Mas ela não tem nenhum sinal de associação. Então, eu vou começar observando as operações conforme a ordem. Então, pelas minhas operações matemáticas, eu tenho que fazer primeiro a potenciação e a radiciação na ordem que elas seguem. Então, a minha potência aqui, 2 ao quadrado, quer dizer que o 2 vai ser multiplicado por ele mesmo, né? 2 vezes 2, 4. Aqui eu vou botar 4 mais. Eu preciso saber a raiz quadrada de 100. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? Então, a minha raiz quadrada, tô fazendo aqui do ladinho, tá, pessoal? Raiz quadrada de 100 é igual a... Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? É 10. Então, raiz quadrada de 100 é igual a 10 ao quadrado. Mais, precisamente, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então, aqui eu vou botar mais 10. Agora, eu tenho uma divisão dividido por 2. Ó, pessoal, eu tenho uma outra sequência de operações agora. Tenho adição e divisão. Pela minha ordem, qual que eu tenho que fazer primeiro? A divisão. Então, porque se eu fizer a soma primeiro, não vai fechar, ó. Porque se eu fizer 4 mais 10 é 14. 14 dividido para 2 é 7. Vocês vão ver que não vai dar 7 a minha expressão. Então, vou fazer aqui 4 mais 10 dividido para 2 é 5. 4 mais 5 é igual a 9. Então, a minha expressão numérica deu 9. Se eu não tivesse seguido a ordem, ela ia dar 7. Então, o resultado não ia fechar. Então, pessoal, é muito importante que vocês, na parte da raiz quadrada, vocês procurem sempre a raiz, procure sempre a raiz onde o resultado vai ser sempre um número que multiplicado por ele mesmo vai dar o que a gente tem dentro do nosso radical, que a gente chama de radicando, tá? É um númerozinho ali. Então, se vocês se orientarem pela tabuada, as raízes quadradas exatas vai ser tranquilo de vocês localizarem. E as expressões numéricas, vocês têm que seguir aquela ordem. Muito importante, escreva no caderno, deixa uma colinha do ladinho ali, que vocês têm que observar primeiro se tem sinais de associação, parênteses primeiro, depois colchetes e chaves. Se vocês tiverem tudo isso, vocês têm que resolver primeiro as expressões que aparecem dentro desses sinais e depois as que estão fora desses sinais. Aí também tem a ordem das operações. De novo, primeiro a potência e a raiz, depois a multiplicação e a divisão e depois a adição, tá, pessoal?